nós os convidamos para fazer o anúncio da implantação de mais um dos corredores, chamados tradicionalmente de preferenciais ou exclusivos para o transporte coletivo. Nós havíamos afirmado alguns meses atrás que neste ano, que há de se iniciar muito em breve, no ano de 2015, nós teríamos algumas ações prioritárias, e dentre elas, atacar diretamente as questões relacionadas à mobilidade urbana na cidade de Goiânia e, particularmente, promover melhorias para a maior parte da população que é usuária do transporte coletivo ou do transporte de massa. Sendo assim, nós estamos perseguindo há algum tempo a busca de recursos necessários para a implantação de mais 6 novos corredores, o término do corredor da AT-63, e aqui eu faço um pequeno parênteses. Eu tenho percebido nas redes sociais, mesmo em alguns veículos de comunicação, uma crítica que não deixa de ter fundamento, de que nós estaríamos requalificando do ponto de vista urbanístico o trecho da AT-63 entre a Praça da Nova Suíça e a Avenida Circular do Pedro do Vivo, com colocação de novo tecido gramado, e que isso significa o abandono do término da ciclovia. Não é verdade. É que o corredor da T-63 ele está num pacote que haverá de ser licitado muito em breve, e estará o término do corredor da T-63 com toda a conclusão do projeto inicial, com a ciclovia completa, com a requalificação urbana, com as calçadas acessíveis e, do ponto de vista ambiental, mais adequadas. Ele está no pacote junto com os corredores da 85, da T9, da Independência e da 24 de outubro, uma vez que a licitação do corredor T7 já está em fase mais adiantada e deverá ter conclusão mais brevemente. Mas esse período, que é um período chuvoso, nós não poderíamos deixar a ilha central da T-63 no desgaste sofrido, que pode ser gerador de lama, de mal-estar para os transeuntes e para aqueles que têm atividades ao longo. Então, aquela grama que foi colocada, que pode ser retirada depois, quando do processo licitatório e da conclusão da ciclovia, que será feita. Dada essa informação, nós, voltando ao que falávamos anteriormente, nós buscamos os recursos. Os senhores sabem que os recursos são oriundos do governo federal, recursos do Tesouro da União, para a execução dessas obras. Haverá de ser licitado agora, muito rapidamente, o corredor da T7, que deverá ser o primeiro a ser executado. O BRT, que está em processo licitatório, que acredito que deve ter a sua conclusão de todo o certame, preservado naturalmente as datas e os prazos, os prazos legais, né, que são necessários para esse tipo de processo licitatório. Nós acreditamos que nos próximos 10 dias chegaremos ao fim do processo licitatório, salvo naturalmente algum partícipe que recorra de alguma decisão, e depois virão esses outros corredores. Mas nós vamos nos adiantar. Nós vamos começar, a partir de amanhã, a implantação do corredor 85. O corredor 85 fará, obviamente, a ligação entre o corredor T-63, que mesmo não concluído do ponto de vista urbanístico, mas em funcionamento, portanto, em atividade funcional já há algum tempo, com o corredor universitário, estendendo os quilômetros existentes preferenciais do transporte coletivo, que é nosso objetivo principal. Mesmo falando isso, eu sei que surgem sempre algumas críticas de que insatisfações, que são insatisfações iniciais, mas depois se tornam
resultados muito positivos para todas as atividades ao longo dos corredores, inclusive reduzindo o tempo para os veículos individuais nas suas pistas apropriadas. Isso aconteceu em todos os corredores implantados. Então, nós vamos dar início à implantação do corredor 85, com as obras que deverão ser feitas, sinalização vertical, horizontal, algumas obras estruturais que a Secretaria de Obras haverá de realizar para que o fluxo se torne mais contínuo e mais rápido, e ele deverá estar efetivamente, até para que todos tenham prazo para se adequar e se preparar, ele deverá efetivamente entrar em atividade na primeira semana de dezembro. Portanto, nós vamos ter para realizar essas obras, hoje são 20, né? Na primeira semana desculpa, eu errei, primeira semana de janeiro, nós vamos ter aí 40 dias para a execução das obras e na primeira, com os avisos pertinentes, com a divulgação dos folhetos para todos que circulam por aquela região. Então, nós acreditamos que 40 dias é mais do que suficiente para a gente realizar as obras que precisam ser realizadas e para que a comunidade se integre das modificações que serão feitas naquele trajeto. É isso. Nós, a partir de amanhã, damos início à implantação do corredor 85. Eu vou pedir ao SAR, que é um dos servidores da CMTC, o presidente da CMTC está aqui ao nosso lado, todos os responsáveis por essa atividade, o secretário da SMP, Zé Geraldo está aqui, o Érico, que é do Parque Municipal, o secretário de Obras. Se houver, eu tenho uma outra atividade com a educação daqui a pouco, então o Sábio vai fazer uma apresentação sucinta, eu me coloco à disposição para responder a vocês depois da apresentação dele. E se depois vocês quiserem algum detalhamento técnico, eu vou me retirar para essas atividades, que é no centro da cidade, da educação, e os secretários estão à disposição para responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Então, Sábio, por favor, faça a apresentação. Bom dia a todos. Como o prefeito anunciou, o corredor 85 ele tem 7,1 km de extensão. Opera por 15 linhas de transporte coletivo, transportando em torno de 174 mil passageiros. Sabe, eu não sei se eu estou com a audição ruim, fala mais alto aí. Essa lâmina, ela indica o conceito de corredor preferencial. Nós temos nas linhas 3 faixas de rolamento, sendo 2 destinadas ao automóvel e uma destinada ao transporte coletivo. Então, em todos os corredores, o conceito principal é esse. Qual o objetivo dos corredores preferenciais? Dar fluidez ao transporte coletivo, ampliar a adesão ao modal, naturalmente, quando você dá fluidez ao transporte coletivo, novas adesões de usuários ao transporte. E a integração também, vai ser possível a integração entre os modais ônibus e bicicletas. Nossos terminais, todos eles já são munidos de bicicletários e todos os corredores terão trechos cicloviários. Esses trechos cicloviários, eles compõem ciclovia, ciclofaixa e ciclorota. Nem sempre ele será ao longo de todo o corredor, mas aí terão saídas pelas ruas adjacentes. Promover a redução do volume de tráfego, há uma dicotomia nisso aí, porque a partir do momento que a gente dá velocidade ao corredor e, naturalmente, a velocidade maior é o transporte coletivo, mas o fato de nós racionalizarmos o espaço na via, também há uma adesão do automóvel ao corredor. Reduzir o número de acidentes, esse já é um fato comprovado. Só para os senhores terem uma ideia, o corredor universitário foi implantado em julho de 2012 e de 2011 a 2012 aconteceram 3 óbitos naquela via. Após já passar de 2 anos, não aconteceu mais nenhuma morte. E os números de acidentes, naturalmente, a severidade dos acidentes, elas foram reduzidas também, exatamente em função do ordenamento da via.
e, naturalmente, preservar a qualidade de vida da população. O que nós vamos fazer inicialmente, vamos chamar de primeira fase do corredor 85? Vamos ser adequados à geometria, retirando rotatórias, retornos de conversões à esquerda e canteiros centrais. Em determinados faixas, nós vamos mais para frente ver isso aí, vão ser criados tapes, ou seja, você vai reduzir o canteiro central exatamente para haver uma adequação do trânsito naquela via, o que nós fizemos também no corredor universitário. Eliminar a terceira fase semafórica, esse é um problema sério e nós estamos corrigindo isso já em todos os corredores. E estudar a circulação das vias transversais, porque quando nós fazemos uma alteração em determinado cruzamento, há uma consequência em toda a área periférica. E esse estudo também naturalmente é realizado. E também, quando quando a SMT faz alguma intervenção, retirando a conversão à esquerda, e a imprensa, normalmente, ela vai no usuário descontente, ali tem todo um trajeto que é feito que é dado para ele, opção para ele transitar. E nós temos que, já de início, colocar que a preferência, todo o nosso foco é no transporte coletivo. O automóvel ele tem a prerrogativa dele estabelecer o seu itinerário. Então, se no primeiro dia há uma interferência desagradável para ele, com certeza no segundo dia em diante ele vai procurar um outro trajeto para fazer. Isso que o transporte coletivo não tem essa prerrogativa. Aí eu já falei das 15 linhas, em torno de 174 mil. Okay? O ganho. Quando todo o corredor 85 estiver implantado, o ganho do transporte coletivo, o usuário do transporte coletivo, o cidadão, que ele vai do terminal Cruzeiro e vai para o centro de Goiânia, no período da manhã ele vai ter um ganho de 6 minutos. E esse mesmo cidadão que passa o dia trabalhando no centro e que retorna à tarde, ele vai ter um ganho de 13 minutos. Ou seja, ao longo do dia ele terá 19 minutos de ganho. O automóvel, exatamente em função do reordenamento da via, ele vai ter um ganho, só que ele vai ter um ganho menor. Por quê? Porque nós vamos tirar o ônibus da via onde ele circula em conjunto com o automóvel. O automóvel vai ter um ganho de 14 minutos. Todos os corredores, quando nós chegamos ao cruzamento e fala isso aqui não era para ter sido desse jeito, futebol e trânsito, todos nós temos um pouco de técnico. Foram feitos estudos técnicos baseados em imagens daquele cruzamento. Então essa máquina ela permaneceu 24 horas em cada cruzamento, filmando todo a circulação daquele cruzamento. O que vem? Então, nos dá os dados dos veículos que trafegam naquela via e naqueles sentidos por período, de meia-noite a 1h, de 1h às 2h da madrugada, ou seja, às 24 horas. E, naturalmente, produz esse diagrama. Então, nós temos aí o sentido de fluxo no horário de 7 às 8, aí na 85. Você vê que o sentido predominante é o centro. No período da tarde, naturalmente, ele é o oposto. Mas isso, ao longo da apresentação, vai se verificar outros detalhes. O início das intervenções começa aí. Então, nós temos ali a 1147, com a 85, tem aquele retorno à esquerda, que no período de pico, aquilo ali vira um caos realmente, porque as pessoas tendem a fazer essa conversão. A 136, aí é um conjunto de intervenções. Vai ser o canteiro central, ele vai ser fechado, a 136 até a Mutirão. Então, a Mutirão e a Joaquim Costa. É um conjunto de intervenções onde vai haver um impacto maior. Vou passar para o Carlos, que é o engenheiro da SMT,
e ele vai dar maiores detalhes sobre tempo semafórico, essa parte. Então é ano da 136, onde vai haver nova reconfiguração da chegada da 136 com a 85. Sá, obrigado, e me faz uma gentileza, não sei o caso que eu não cheguei do SNT. Agora é um detalhamento mais técnico, eu vou me colocar à disposição para dar a resposta se vocês quiserem fazer alguma pergunta a mim, porque a atividade da educação está marcada das 9h30 e eu já vou chegar atrasado pelo deslocamento até lá. E aí depois que eu falar como faz parte dos aspectos técnicos, o Carlos faz a apresentação para todos vocês. Tá bom? Você aqui. Então estou à disposição. Vamos para lá.